Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar por que o fundo imobiliário DEVA11 está caindo 12% no dia de hoje. E na verdade, esse vídeo daqui é um complemento de um outro vídeo que eu fiz, que eu falei que as coisas para o DEVA11 já estavam dando bem errado e que muito provavelmente ele teria sérios problemas. E então, não é surpresa para ninguém que acompanha aqui o canal, mas hoje tudo que eu falei naquele vídeo que poderia acontecer, realmente veio a acontecer, e a gente vai falar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. Então, vamos lá, vamos só dar uma breve introdução sobre o DEVA11. Pois bem, o DEVA11 é um fundo imobiliário de papel, ou seja, dentro da sua carteira ele investe em vários CRIs. Ele fez o seu IPO lá no final de 2020, lá em novembro de 2020, para ser um pouco mais exato. Ele é gerido pela Devan, daí o nome DEVA11, e ele tem atualmente 1,4 bilhão de reais de patrimônio líquido. E atualmente ele vem caindo quase 12%, pelo menos no momento atual, ele vem caindo 11,94% e vem sendo cotado ao valor de R$ 58,10. Valor muito diferente daqueles R$ 100, R$ 130 que ele vinha sendo cotado antes, lá no começo de 2021, por exemplo. E aqui a gente consegue ver exatamente aonde o DEVA11 investe. Então, majoritariamente ele investe em CRIs, um pouquinho em FIIs e um pouquinho ele tem dinheiro em caixa. E aqui é muito importante a gente falar o que é um CRI. Um CRI, entre muitas aspas, ele seria como se fosse um empréstimo. Ele está fornecendo um adiantamento de um dinheiro que a pessoa só vai ter lá na frente. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um shopping e o dono desse shopping quer fazer uma expansão. Com isso, ele não tem esse dinheiro para fazer essa expansão agora, mas ele consegue, através de um CRI, dar como garantia o aluguel das outras lojas dos shoppings e conseguir esse dinheiro para fazer essa expansão. E, obviamente, para conseguir esse dinheiro, ele paga uma taxa. E quanto maior a taxa, maior o risco desse empreendimento. E aqui, conforme a gente pode ver, boa parte dos CRIs do DEVA11 são corporativos, ou seja, estão emprestando dinheiro para empresas, uma parte de multipropriedade, uma outra parte para loteamento, e essas três classes aqui são as três classes mais arriscadas e, consequentemente, as três classes que também mais pagam bem para você ter um CRI dessa classe, porque loteamento e multipropriedade são realmente bem arriscados e o setor corporativo, CRIs para corporativo, ele depende um pouco do jeito que ele é feito. Ele pode ser de alto risco, ele pode ser de baixo risco, ele pode ter garantia, ele pode não ter e por aí vai. E na verdade, conforme a gente já acabou de dizer, quanto maior a taxa que você recebe desses CRIs, maior o risco. Só que se você tomar o risco demais, você pode ter um calote. Você pode emprestar dinheiro para pessoas que vão fazer projetos extremamente arriscados e por isso uma alta taxa desses CRIs, mas que esses projetos acabam não dando certo e essa pessoa que pegou esse dinheiro emprestado não vai ter como te pagar e com isso você vai receber um calote. Então atualmente a taxa do DEVA11 é de IPCA mais 10,44%, o que é uma taxa extremamente alta quando você compara com outros fundos imobiliários. Você tem, por exemplo, o Iridium, o RDM, pagando IPCA mais 7,5%, por exemplo. A gente vê que essa taxa de IPCA mais 10 é extremamente alta, o que é muito justificado pelo risco muito grande que o DEVA11 corre nesses empreendimentos que ele está financiando através dos CRIs. E aqui é a mensagem que a gente tem da própria gestora há um mês atrás, que eu usei essa mesma mensagem lá naquele vídeo que eu fiz há mais ou menos um mês, acho que até um pouco menos, que eu falei sobre um grande risco do DEVA11. Nessa mensagem aqui da própria gestora, a Deva fala o seguinte, fala, olha, a gente tem vários CRIs aqui em portfólio e todos eles estão pagando bonitinho, conforme previsto em contrato, sem nenhum problema. E até aí seria ótimo. Poxa, então estaria tudo certo com o DEVA11. Só que existe um grande problema que estava sendo meio que empurrado para baixo do tapete. E é exatamente sobre isso que eu falei lá naquele vídeo. Naquele vídeo eu falei que o Deva ele estava reperfilando alguns dos seus CRIs. Ou seja, quando um fundo imobiliário ele compra um CRI, essa empresa que pegou o dinheiro emprestado, ela tem que pagar o CRI de uma certa maneira que é previsto em contrato. Só que se tiver algum problema e ela não conseguir pagar, às vezes o fundo imobiliário ele pode optar por fazer um reperfilamento, por trocar essa dívida, por trocar as condições de pagamento dessa dívida por algumas condições mais brandas que a empresa consiga pagar. E na verdade, você estaria então pegando um grande problema e jogando para debaixo do tapete. Você teria uma empresa, um projeto que não está dando certo e você está reperfilando a dívida dele para que tenha essa mensagem aqui.
para que as pessoas achem que tá tudo dando certo, que não tem problema nenhum, quando na verdade as coisas estão sim dando problema, só que você está ocultando esse risco. E era exatamente sobre isso que vinha já acontecendo há um tempo com o DEVA11 e vários outros fundos imobiliários, high yield de fundos imobiliários de papel, que também tem esses mesmos CRIs. Então, esse grande problema desses empreendimentos não estarem dando certo já estaria já há um certo tempo sendo mascarado por esses fundos imobiliários com o reperfilamento da dívida, e muitos investidores acabaram não percebendo isso, mas aqui no canal a gente já estava falando sobre. E aqui é um reperfilamento real que aconteceu no DEVA há mais ou menos um mês atrás, que eu mostrei naquele outro vídeo, que na verdade ele tinha um CRI a IPCA mais 8%, que passou após o reperfilamento a IPCA mais 9,25%, só que o prazo foi estendido, foi dado uma carência, foi dado todo um jeito para que a empresa que ele tinha emprestado, que era uma empresa do setor têxtil, ela consiga aí tentar pagar, porque no momento atual ela já não estava conseguindo, e por isso que aconteceu esse reperfilamento. Então, na verdade, o que vem acontecendo de novo no DEVA11 que está justificando essa queda de 12%? Bem, antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mas na verdade o que aconteceu com o DEVA é que ele soltou um fato relevante hoje de manhã, no dia 29/3, falando que vários dos seus CRIs, ou seja, mais de muitos deles, estão inadimplentes, que vários desses CRIs não estão conseguindo pagar pelo empréstimo que eles pegaram, como era previsto em contrato. E isso daqui é um grande problema, porque agora ele estaria tomando esse calote desses CRIs, e obviamente alguns ou todos desses CRIs têm garantias e ele pode ir atrás de buscar essas garantias, mas não é uma coisa fácil. Se essa garantia realmente tivesse um grande valor e valesse muito mais do que o valor da dívida, poxa, a pessoa que pegou esse CRI venderia a garantia e pagaria o CRI. E por que isso não está acontecendo? Então, porque deve ter algum outro problema aí, ou porque essa garantia não é líquida, ele não conseguiu vender, ou porque ele não está conseguindo pegar crédito com mais ninguém, ou por algum problema muito grande está dando nesses CRIs aqui. Então, conforme a gente consegue ver aqui, são vários CRIs das operações do Circuito das Compras, do GPK, do Resort Lago 4 e também do WAM Holding e também da Búzios Beach. Então, esses são os empreendimentos que estão dando um grande problema no DEVA11. E aí você se pergunta, tá bom, mas e agora? Qual que é o futuro do DEVA11? O que a gestão vai fazer? Bem, atualmente ninguém tem respostas para isso, nem a própria gestão atualmente deve saber o que vai fazer, ela está só esperando para entender um pouco melhor o cenário, para ver aí quais vão ser as atitudes que elas vão tomar. Então, na verdade, essa queda de 12% do DEVA11 é porque esse fundo imobiliário, primeiro, ele está sem rumo, ele não sabe muito bem o que fazer, ele está ainda pensando em qual que vai ser a melhor atitude, e também, obviamente, porque ele teve então esses vários CRIs dando realmente muito problema, e ele não sabe aí o que ele vai fazer em relação a isso. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar sugerindo que você assista aquele primeiro vídeo que eu falei que a gente postou há mais ou menos um mês atrás, já falando do DEVA11. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.